Olá, internauta, é com grande prazer que apresentamos a resolução do Enem 2017 no seu segundo dia, composta de matemática e ciências da natureza. São 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, divididas em biologia, física e química. Nós vamos resolver inicialmente a prova de biologia e temos aqui no estúdio o professor Adriano. Por favor, professor. Fala, gente. Tudo bem? Beleza? Maravilha! Então vamos lá, vamos começar a nossa resolução aqui da prova do Enem, da parte de biologia. E um comentário rápido geral sobre a prova, sem grandes surpresas. Para variar, ecologia foi o tema que mais apareceu aqui na prova do Enem. Apareceram também coisas como citologia, genética, evolução, fisiologia, mas com certeza absoluta, ecologia é o tema que sempre costuma aparecer bastante aqui nesse Enem. Então vamos lá, vamos começar a discussão aqui das nossas questões. Vou pegar primeiro a questão de número 92. E essa questão de 92 é uma questão que fala sobre doenças, e fala aqui da ação do antibiótico. Então, quando você pensa em um antibiótico, ele é um medicamento que serve para tratar uma doença causada por bactérias. E ele vai perguntar o que o antibiótico ele faz na bactéria. Então, como ele trata aí essa bacteriose? Que ele até pergunta, na terapêutica, no tratamento de doenças mencionadas, que são as bacterioses, alguns desses fármacos, que é o antibiótico medicamento, atuam como? Ele danifica estruturas específicas na célula bacteriana, por isso que vai combater aí a bacteriose. Por isso a gente chega na letra E. Agora vamos passar para a nossa próxima questão, questão de número 94. É uma questão aqui que fala de fisiologia vegetal, uma questão bem interessante, que fala especificamente sobre o cloroplasto. Ele te dá um texto, e em uma parte do texto, que ele está falando sobre a aplicação de nanotubos, ele falou o seguinte: os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda atualmente não utilizados pelo cloroplasto. Essa é a dica no enunciado que vai fazer a gente matar a questão. Que a pergunta é o seguinte: o aumento da eficiência da fotossíntese ocorreu pelo fato do nanotubo de carbono ele promover o quê? Bom, ele me deu a resposta no enunciado. Ele falou que o nanotubo ajuda aí a absorver comprimentos de onda da luz aqui. Então, nesse caso, a gente chega na letra bola, letra B, absorção de fótons, certo? Então vamos passar para a nossa próxima questão, questão de número 96, e uma questão clássica do Enem, que é a parte de ecologia, especificamente falando sobre o ciclo do nitrogênio. Então o examinador, ele te apresenta um texto que fala aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele só aplica esse contexto aqui, mas para introduzir o assunto, que ele fala que após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, que era o ingrediente usado na fabricação de explosivos. Só que a partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo componente principal os nitratos. Então, é essa palavra aqui, nitrato, do enunciado, que você tem que ficar esperto. Porque olha só a pergunta, ele vai falar, no ciclo natural do nitrogênio, que é da parte de biologia, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na fase do quê? Então vamos pensar, se eu estou falando aqui de formação de nitrato, eu tenho uma nitratação, que corresponde à nossa letra A, processo esse aí realizado por bactérias, por exemplo, aí a Nitrobacter, só que pode ter outras bactérias também. Tudo bem? Nitratação, letra A. Agora passando para a nossa próxima questão, questão de número 98, uma questão que fala sobre evolução, sobre a classificação dos seres vivos. Porque antigamente a gente costumava utilizar uma classificação proposta pelo Whittaker, que era a separação dos seres vivos em 5 grandes reinos, que ele até ilustra isso daqui na tabela do exercício. A gente tem o reino Monera, o Protista, o Fungi, o Plant e o reino Animalia. Só que nós temos aqui uma nova classificação em vigor, VOLS,
que a gente está separando aqui os seres vivos em 3 grandes domínios. Então, o domínio arqueia, eubactéria e o domínio eucária. E o exercício, ele vai perguntar o porquê dessa nova classificação, né? Então, o que aconteceu? Ele fala a diferença básica na classificação citada, que é a mais recente, se baseia fundamentalmente no quê? Aqui também é o detalhe do enunciado, gente. Tem que ler o enunciado com atenção para responder esse tipo de questão. Que aqui no enunciado ele falou o seguinte: com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos. Então, nesse caso, fizeram aí uma análise genética de todos esses seres vivos e perceberam aí que esse reino Monera, ele tinha que ser subdividido em 2 grandes domínios, a arqueia e eubactéria. Então, a gente tem aqui uma relação de ancestralidade baseada em análises genéticas. E com isso aqui, o critério agora de classificação utilizado vai ser justamente as relações filogenéticas, que a gente chega na letra C, de casa, de célula. Agora vamos partir para a nossa próxima questão, questão de número 100, que é uma questão que fala sobre fisiologia humana. E o exercício, ele te apresenta um texto sobre uma pesquisa onde os cientistas eles criaram um tipo de plaqueta artificial, isso ele fala aqui no enunciado, e ele fala que essa plaqueta artificial promete agilizar o processo de coagulação. Isso eu retirei do enunciado do texto. E olha a pergunta: qual a doença cujos pacientes teriam melhora do seu estado de saúde com o uso dessa plaqueta artificial? Bom, se essa plaqueta artificial promete agilizar o processo de coagulação, é um ótimo tratamento para hemofilia. Hemofilia, que a gente chega na letra B, letra bola. Agora vamos passar para a nossa próxima questão, questão de número 109. Novamente voltando para ecologia. E nessa questão, o examinador ele te dá um texto que fala sobre o fenômeno da piracema. E o que seria essa piracema? Seria a migração de peixes contra a maré, né? Que ele até coloca aqui que seria a subida do rio. E essa migração ela é importante para que os peixes cheguem no local ali de reprodução. Só que no próprio texto aqui do enunciado, ele comenta do possível impacto que a construção aqui, por exemplo, de barragens, por exemplo, a gente fazer aqui uma hidrelétrica, poderia ocasionar nesse processo aqui de piracema, no fenômeno da piracema. E ele pergunta, essa intervenção antrópica, que seria a construção dessas barragens, prejudica a piracema, essa migração dos peixes, porque reduz o quê? Pegando o artigo original do qual aqui foi utilizado na questão, eu até vou ler o trecho aqui desse artigo para a gente justificar essa questão, que é um artigo aqui de Pedro Malta, cujo nome é Impacto Ambiental das Barragens Hidrelétricas. Ele fala de maneira bem clara o seguinte: as barragens constituem grandes obstáculos à piracema, migração reprodutiva dos peixes, reduzindo o espaço da migração e muitos peixes acabam se reproduzindo próximos aos canais de fuga das represas. Este sim tem se apresentado como maior impacto sobre a vida aquática. E para amenizar esse problema, o que se tem feito é a construção de estruturas que auxiliam os peixes a vencerem o grande desnível apresentado pelas barragens. Então, de acordo com o artigo original usado nessa questão, essa intervenção antrópica aí prejudica a piracema porque reduz o percurso da migração. Chegamos na letra A. Letra A. Agora, partindo para a nossa próxima questão, questão de número 111, uma questão de ecologia, que trata aqui sobre o assunto de efeito cumulativo. Então, ele fala que os botos cinzas, eles são ótimos indicadores de poluição das áreas que vivem. Por quê? Porque eles conseguem acumular metais pesados. Aqui o exemplo que ele colocou foi o mercúrio. Só que ele pergunta por que os botos eles acumulam uma maior concentração dessa substância. Então vamos relembrar rapidamente como funciona essa história de efeito cumulativo. Então, algumas substâncias elas não são biodegradáveis.
e elas tendem a se acumular ao longo de uma cadeia alimentar. E o animal que ele está no topo da cadeia alimentar, que está lá no finalzinho, ele que tende a acumular uma maior quantidade dessa substância. E como aqui o boto, ele é o animal de topo de cadeia, então nele encontraremos a maior quantidade, por exemplo, de mercúrio. Então, nesse caso aqui, chegamos na letra E, onde o boto ele está no topo da cadeia alimentar. Agora, passando para a nossa próxima questão, questão de número 116, uma questão belíssima, uma questão espetacular feita pelo Enem, que fala sobre citologia. Eu te mostro um experimento muito interessante, diga-se de passagem, onde nós temos a fusão de duas células de origens diferentes. Uma célula de um camundongo e uma célula humana. E ele mostra aqui no desenho as proteínas presentes na membrana plasmática de cada uma dessas células. Só que o que acontece? Acompanhando o desenho, nota-se que na fase 4, o que aconteceu? Tivemos uma mistura dessas proteínas na membrana plasmática. E ele vai perguntar exatamente isso daqui. A mudança observada da fase 3 para a fase 4 do experimento ocorre porque as proteínas... Então vamos lembrar rapidamente. Nós temos aqui na membrana plasmática o modelo de mosaico fluido. Então, tanto os fosfolipídios quanto as proteínas presentes na membrana plasmática, elas não estão fixas, paradas na membrana. Não, elas estão em constante movimento. Existe uma fluidez dessas substâncias. Então, é esperado, obviamente, que essas proteínas elas se movimentem na membrana plasmática, formando aqui esse desenho apresentado na fase 4. Por isso que chegamos na letra A, onde ocorre aqui a movimentação livre dessas proteínas no plano da bicamada. Agora, para a nossa próxima questão, questão de número 117, uma questão bem interessante, mas uma questão clássica de genética. No enunciado, ele fala de uma anomalia, né, de uma doença, que é a distrofia muscular de Duchenne, e ele explica no enunciado que é uma doença ligada ao sexo, cujo gene está aqui no cromossomo X, e ela é de herança recessiva. Então, ele te deu essas informações no próprio enunciado. E ele te apresenta uma situação. Ele fala que gêmeas monozigóticas são meninas, XX, lembra disso daí? Monozigóticas, então, teoricamente, clones, certo? Elas são heterozigóticas. Só que acontece o seguinte, uma das gêmeas apresentava um fenótipo relacionado ao alelo mutante, ou seja, tinha a doença, distrofia muscular. Enquanto que a sua irmã apresentava o fenótipo normal. Isso não é algo esperado, porque se elas são gêmeas monozigóticas, espera-se o quê? Que ambas elas tenham aí o mesmo fenótipo. Porém, temos que lembrar o seguinte, existe uma inativação do cromossomo X, quando pensamos ali no sexo feminino. Então, no caso da mulher, se ela é XX, um desses cromossomos ele será inativado e o outro ficará ativo. E aquele inativado, lembra, é a cromatina sexual. E foi exatamente isso que aconteceu nessa questão. Então, as duas meninas, elas são heterozigóticas. Só que em uma menina, o X, com o gene dominante, ele foi inativado. Logo, o X com o gene recessivo ficou ativo e ela desenvolveu a doença. Na outra menina, aconteceu o inverso. Então, o X com o gene recessivo responsável pela doença, esse cromossomo que foi inativado. Então, essa menina, ela ficou com um X que tem o cromossomo, que tem o gene normal ativo e não desenvolveu a doença. Então, nesse caso, ele pergunta, a diferença na manifestação da distrofia muscular entre as gêmeas pode ser explicada pela letra dado, letra D, inativação aleatória de um dos cromossomos X e uma fase posterior à divisão que resulta na divisão dos dois embriões. Agora, para a nossa próxima questão, questão de número 118, uma questão relativamente simples, que também tem a ver com a parte de ecologia. Ele te dá aqui duas situações numa construção. Então, você tem um piso tradicional de concreto e tem um piso que ele chama de concregrama,
ou seja, é um piso onde você tem aqui algumas áreas, algumas regiões, onde você tem um gramadinho, né, uma grama. Daí a pergunta, por que, né, que ele fez aqui essa diferença aqui nesse outro piso? Então ele falou, a utilização desse tipo de piso, do concregrama, em uma obra tem o objetivo de evitar no solo o quê? Então, a utilização desses quadradinhos de grama, isso aqui visa a redução da impermeabilização do solo, uma vez que essa grama, a ideia dela é justamente absorver a água que vem ali da chuva, evitando assim, por exemplo, um caso de enchente. Então, a gente fica aqui com a letra A, que esse método aqui ele visa evitar a impermeabilização do solo. Agora, passando para a próxima questão, questão de número 123, uma questão aqui que envolve ecologia, uma questão bem legal, uma questão bem interessante, que ele vai falar aqui das bromélias. E a gente tem que lembrar o seguinte para matar essa questão: bromélia é uma planta epífita. Então, se ela é uma planta epífita, ela não vai causar nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema para a árvore que está servindo como suporte para essa planta. E a pergunta do exercício é o seguinte: essas espécies, a epífita, que é a bromélia, elas captam água como? A bromélia, existe até uma bromélia que é a bromélia tanque, ela consegue acumular água nas folhas, entre as suas folhas. Então ela forma uma espécie de reservatório entre ali as folhas e consegue ali guardar a sua água para posterior uso. Então, nesse caso, essas espécies captam água do letra C, da chuva acumulada entre as suas folhas. Agora, para a nossa próxima questão, questão de número 125, o exercício, ele explica aqui rapidamente como é que funciona a técnica do PCR. E durante a explicação, ele fala o seguinte, que para a utilização dessa técnica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir a molécula de DNA. E lembra que a molécula de DNA é uma molécula fita dupla e as bases nitrogenadas, elas estão interligadas através das pontes de hidrogênio. E no próprio enunciado ele deu uma dica de ouro para a gente. Ele falou que entre adenina e timina formam-se duas pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina formam-se 3 pontes de hidrogênio. E a pergunta, qual dos segmentos de DNA mostrados aqui nas alternativas será o primeiro a desnaturar, ou seja, a abrir, ter a separação das duas fitas totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então a gente tem que caçar aqui nas alternativas qual que é a molécula que tem a maior quantidade de adenina-timina, que, como consequência, terá menor quantidade de pontes de hidrogênio e irá desnaturar mais rápido. Olhando aqui nas alternativas, chegamos à letra C, C de casa, certo? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 128, uma questão de fisiologia. E essa questão aqui ela é relativamente simples, porque fala aqui da retina, e na sua retina existem os cones, que são células especiais, são fotorreceptores, que servem para quê? Para percepção de cores. Lembra? C de cor, C de cone. E o exercício ele pergunta, em relação à visão, a degeneração dos cones irá ocasionar o quê? Irá comprometer a capacidade de visão em cores, letra A. Agora, para a nossa próxima questão, questão de número 132, uma questão clássica de citologia que cita osmose. Então, nessa questão, ele está comentando aqui do processo de salgamento, de você jogar sal ali numa carne para conservar essa carne. Isso a gente vê no bacalhau, vê isso daqui na carne seca. E ele vai perguntar por quê, né, que você faz isso daí. Tá? Então, o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Então, temos que lembrar o seguinte, quando jogamos sal na carne, o meio fica hipertônico e, por osmose, a célula da carne aqui do alimento tende a perder água para o meio. Então, isso daí ajuda na conservação do alimento. Por isso que chegamos aqui na letra E.
A grande concentração de sal do meio extracelular provoca a saída de água dentro delas. E, para a gente finalizar, chegamos aqui na nossa última questão, questão de número 135, uma questão de fisiologia humana. E no enunciado, ele está falando aqui de um procedimento que é a terapia celular, que acham que é um procedimento revolucionário. E nessa terapia celular, permite-se o quê? A regeneração de tecidos a partir de células novas. Ou seja, eu vou introduzir células ali no indivíduo para recompor aquele que ele perdeu ali por algum motivo. Só que esse daí não é um procedimento novo, revolucionário, não. Tanto que ele fala que esse procedimento já era aplicado rotineiramente em hospitais. Então ele pergunta aqui um exemplo aqui, né, que até essa técnica se refere ao texto. A gente tem que lembrar que numa transfusão de sangue, você recebe células para repor, por exemplo, algumas células sanguíneas que faltam no seu organismo. Então chegamos aqui na letra E. Tudo bem? Tranquilo? Espero que você tenha feito uma ótima prova. Obrigado, Adriano. Daqui a pouco a prova de física, resolução completa e detalhada com o professor Naldo.
Com a física, estamos agora na continuação da resolução comentada do Enem 2017 no segundo dia. E o professor de física, Naldo, está aqui comigo para resolver as questões dessa prova e comentá-las, obviamente. Vamos lá, Naldo? Então vamos lá. Questão número 93. Trata-se da aplicação da primeira lei de Ohm, ok? Através do gráfico você vai calcular a resistência elétrica, R igual a U sobre I. Muito bem. Nós colocamos que para I igual a 5 vezes 10 a menos 6 ampere, U submetido é 2,5 volts. Então nós temos uma resistência elétrica de 5 vezes 10 a quinta. No entanto, você deve lembrar que ele pede a resistência elétrica, não é? 4 vezes maior. Então, 4 vezes 5 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a sexta, alternativa certa E. Questão 99, uma questão de mecânica. Basta que você observe no gráfico aquele que a desaceleração em módulo é menor, ok? Nessa situação, a intensidade da força resultante sobre o motorista será menor e, portanto, a lesão interna será menor. Portanto, a alternativa certa B, na questão 99. Questão 101, nós temos os gráficos que indicam a intensidade luminosa emitida por uma série de tipos de lâmpada e nós queremos a que mais ilumina e aquela que menos aquecerá o ambiente. Então nós devemos escolher a lâmpada que tem maior espectro de intensidade na luz visível e menor intensidade de infravermelho e, no caso, ultravioleta, no caso, infravermelho, não é? Alternativa certa, E. Questão 103. Nós temos uma linha de transmissão, não é? De informações, fibra ótica. É dado um gráfico que mostra a perda em dB por quilômetro em função do comprimento de onda. A máxima distância, não é, que um sinal pode se propagar deve ser admitida para menor intensidade de perda, não é? Então nós temos para lambda igual a 1,5 micrômetros uma perda ótica de 1 dB por quilômetro. Ora, se nós temos 1 dB por quilômetro e a variação, a maior perda possível em termos de nível sonoro, de nível de sinal é de 10 para 100 dB, portanto uma alteração de 90 dB. Então, 1 dB para cada quilômetro, 90 dB para um valor D. Então, nós temos D igual a 90 quilômetros, alternativa certa D. Questão 104, uma questão de física moderna, não é? De radioatividade. Basta você lembrar que você tem um número de emissões, né? 15 emissões por minuto por grama. Então, nós temos 15 vezes 60 emissões beta por hora por grama. Então, nós temos 900 emissões beta hora grama. Ok? Muito bem. Fala-se no texto que para uma massa de 30 gramas, então nós teríamos 30 vezes essa intensidade, portanto 27 mil emissões beta hora. Muito bem, quando nós medimos essas emissões, elas estão na faixa de 7.750 emissões beta horas. Então, o número de emissões está para o número N0 de emissões, né, inicial, dividido por 2 elevado a N. N aí é o número de meias-vidas. Então, você vai ter que 2 elevado a N igual a 4, N igual a 2, portanto, 2 meia-vidas. Cada meia-vida, 5.730 anos, nós teremos 11.460 anos. Alternativa correta, C. A questão 105, uma questão de mecânica que envolve o processo de transmissão, de produção de energia elétrica a partir de turbinas eólicas, não é? Basta você perceber que parte da eletricidade é utilizada para a produção de hidrogênio e esse hidrogênio fica armazenado. Ou seja, se houver uma situação em que não há ventos, né, calmaria, você pode utilizar essa reserva de hidrogênio para produzir energia elétrica, o que nos remete à alternativa B. Questão 107, fala-se da epilação a laser, não é? Você deve escolher no gráfico o comprimento de onda em que a melanina tem máxima absorção, não é? Em detrimento da oxihemoglobina e da água, que não podem ter nenhuma absorção. Então, diretamente no gráfico, você encontrará o comprimento de onda de 700 nanômetros, o que nos leva à alternativa B. Na questão 108, uma questão de mecânica,
em que nós temos uma criança que pula, não é? Num pula-pula, que é uma cama elástica, adota-se a posição de equilíbrio igual ao desnível H igual a zero, e nós temos a seguinte situação: a energia mecânica do sistema é conservada, ou seja, traz o sistema conservativo, não é? Então, enquanto energia potencial elástica é transformada em energia cinética, nós temos uma relação quadrática. Lembre-se, energia potencial elástica, kx ao quadrado por 2. X aí é o H citado no texto. Então, essa dependência é quadrática, a energia cinética em função da energia potencial elástica. Após perder o contato com a cama elástica, a energia cinética ela tem uma dependência linear com o desnível em relação à cama elástica, porque a energia potencial, energia cinética, aliás, é transformada em energia potencial gravitacional. Então, nós temos a alternativa correta C. Uma bela questão. A questão 110 é uma questão de eletrodinâmica, né? Nós temos um fusível, ok, que suporta uma corrente máxima de 500 mA, 0,5 A. Muito bem, nós queremos saber a DDP para que o fusível não queime. Então, admitindo a corrente 0,5 A, nós calculamos a DDP aí no trecho que nós nomeamos de trecho AC, ok? A DDP, então, vai ser dada por R, 120, vezes 0,5 ampere. Nós temos, então, 60 volts entre os pontos A e C. Ocorre que o resistor de 60 ohms está em paralelo com o resistor de 120. Portanto, a DDP é a mesma. Podemos, então, calcular a corrente I' que por ele flui. Ora, DDP de 60 volts num resistor de 60 ohms. Temos uma corrente de 1 ampere. No ponto C, então, nós temos o somatório das correntes elétricas. Então, a corrente total no trecho CB será 1 mais 0,5, 1,5 ampere, que fluirá pelo resistor de 40 ohms. Então, nós podemos facilmente calcular a DDP nesse resistor. U entre C e B, R vezes I, não é? Nós teremos 60 volts. Então, a DDP entre os pontos A e B será a DDP entre A e C mais a DDP de C a B. Portanto, 120 volts, alternativa correta D. Na questão 112, uma questão de interferência de ondas, ok? Basta lembrar que a diferença de percurso para que nós tenhamos uma interferência destrutiva é um número ímpar de lambda sobre 2. Lambda é o comprimento de onda. Lembrando-se que, pela equação fundamental, lambda é o modo da velocidade do som dividido pela frequência. Então, a diferença de percurso, aí chamada de ΔX, é igual a I vezes a velocidade do som sobre 2 vezes a frequência. Ok? Então, nós temos uma diferença de percurso que equivale a 0,2 metros. Muito bem. Então, nós temos velocidade do som 320 metros por segundo, a interferência destrutiva para I igual a 1, e imediatamente nós encontramos a frequência que seria de 800 Hz. Alternativa correta, C. Na questão 115, nós temos uma questão que fala sobre o uso de centrífugas, não é? Basta você lembrar que quando nós temos o giro da centrífuga, ok? Em relação à centrífuga, nós podemos imaginar a chamada força centrífuga, que é uma força não inercial, não é? Essa força centrífuga é m ômega ao quadrado vezes r. Então, para o mesmo ômega e para o mesmo r, a massa é o que realmente importa no uso da centrífuga. Portanto, quanto maior for a densidade, tanto mais será o uso da centrífuga para separar os corpos que estão imersos no fluido. Portanto, a alternativa certa A, uma dependência da densidade, já que depende da massa, a expressão matemática. Na questão 127, nós temos uma questão de calorimetria, em que basta você lembrar que, neste caso, para uma certa vazão, a potência é diretamente proporcional à variação de temperatura provocada na água do chuveiro. Então, lembrando-se disso, nós temos que P1 está para K sobre 12, assim como P2 está para K sobre 32. 12 seria a variação de temperatura com o uso do chuveiro morno e 32 a variação de temperatura para o uso do chuveiro em super quente, não é? Então, nós temos uma relação de 3/8. Alternativa certa D, bela questão. Questão 129, novamente uma questão de eletrodinâmica, em que nós queremos comparar a resistência elétrica do corpo humano, né, 1000 ohms, com a resistência interna de um gerador elétrico. Utilizando a equação do gerador elétrico, nós vamos ter que U igual a E menos RI.
U é exatamente a mesma DDP a qual o corpo humano estaria sujeito, não é? Então, dali, sabemos que R igual a 1000 e a corrente que passa pelo corpo humano 0,01 ampere, nós temos que a DDP é 10 volts. Então, U igual a E menos RI, U igual a 10, e nós temos de 10.000 volts, e 0,01, Rzinho é de 999.000 ohms. Relacionando Rzinho com Rzão, nós temos que a relação é 999. Não é? Então, dentre das alternativas possíveis, nós dizemos que a relação é tal que a resistência elétrica Rzinho é milhares de vezes maior do que Rzão. Na verdade, é 1 milhar maior, não é? Alternativa certa, C. A questão 131 é uma questão típica de movimento uniformemente variado, uma questão difícil, não é? Em que nós temos que perceber que quando a pessoa que está com o uso celular começa a frear, ela descreve a partir daí um movimento uniformemente variado em que a velocidade escalar inicial em módulo é 15 metros por segundo. Então, lembrando-se que ΔE sobre ΔT no MOVE é igual à média aritmética das velocidades. Então, nós vamos encontrar D sobre 1 igual a 14 mais 15 dividido por 2, 14,5 metros a mais. E, finalmente, nós temos a questão 133, que é uma questão de eletrodinâmica. Basta você lembrar que a intensidade da corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Ok? Então, se nós queremos manter a intensidade da corrente de curto-circuito dobrando a força eletromotriz induzida, nós temos que dobrar a resistência, o valor da resistência interna. Ok? Lembrando-se da segunda lei de Ohm, R igual a ρ vezes L sobre A. Se nós queremos dobrar a resistência elétrica, basta dobrar o comprimento do fio que está sendo enrolado na bobina. Portanto, dobrando o comprimento, não é? Nós dobramos a resistência e dobrando o comprimento nós temos um número 2 vezes maior de espiras. Portanto, a alternativa correta A. E é isso. Obrigado, Naldo. Na sequência, a prova de Química. Enem 2017, segundo dia, prova de Matemática e Ciências da Natureza. E nós vamos fechar aqui o bloco das Ciências da Natureza com Química. E o professor Eurico fará a resolução comentada das questões. Por favor, professor. Bom, olá, internautas. Então, vamos lá para a primeira questão de Química, questão 91, que falava sobre a dose letal mediana, onde ele fornecia, só para você ter uma referência, 3 pesticidas e as suas toxicidades, e perguntava qual grupo ou quais terão uma mortalidade mínima de 10 ratos, né? Só para você ter uma referência. Bom, primeiro passo, cálculo da massa do pesticida ingerida por cada rato ao consumir 100 gramas de ração, que foi direcionada para cada um.
Você tem uma primeira proporcionalidade, 3 miligramas de pesticida para 1 grama de ração. 100 gramas de ração, você teria 300 miligramas de pesticida. Segundo passo, cálculo da massa do pesticida por quilograma da massa corporal. Mesma, segunda proporcionalidade, 3 miligramas de pesticida para 200 gramas de massa, é a massa do rato. Para 1.000 gramas da massa corporal, você teria 1.500 miligramas de pesticida. Bom, aí você vai comparar com os padrões da tabela e, por exemplo, o diazinon apresenta DL 50, 70 miligramas por quilograma. Portanto, né, se ingerir 1.500, que nós achamos, mais de 50% de amostragem morrerão. Malation, DL 1.000 miligramas por quilograma, se ingerir os 1.500, né, mais de 10 ratos morrerão. E a atrazina não provocará morte. Então, resposta dado à primeira questão 91. Né? 95, uma questão tradicional de eletrólise, onde ele te dá a célula eletroquímica e no processo eletrolítico, qual é o produto secundário obtido? Bom, a eletrólise do cloreto de sódio. Primeiro você faz a dissociação do cloreto de sódio. Você tem a ionização da água também pela passagem da corrente elétrica. E na equação global você tem o cloreto de sódio em água com a passagem da corrente elétrica, formando meio mol de hidrogênio, meio mol de cloro, e você terá o hidróxido de sódio em solução aquosa, Na+, OH-. Então, o produto secundário que sairia lá no esqueminha seria o gás hidrogênio, resposta D, questão 95. Questão 97, próxima. O fato corriqueiro de cozinhar o arroz, ocorrer o derramamento por parte da água, e você observa a mudança de coloração da chama, de azul para o amarelo. Bom, isso ocorre porque a mudança da coloração da chama azul para o amarelo é devido à transição eletrônica, de um nível de energia maior para um nível menor, com liberação de fóton. Então, resposta B, emissão de fótons pelos cátions sódio, excitado por causa da chama. Ok? Questão 97, alternativa B. A questão 102 falava sobre partículas microscópicas que na atmosfera funcionam com núcleos de condensação de vapor d'água. Pergunta dele, a fixação das moléculas de vapor d'água pelos núcleos ocorre por qual motivo? Bom, na reação base com ácido que você tem, forma compostos iônicos, né? NH4+, o X-. Ocorrerá fixação de moléculas de água que são polares com os cátions NH4+, X- por forças de interação íon-dipolo. Então, resposta da questão 102, alternativa D. Próxima questão é aquela que falava na Idade Média para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos. E essa coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante uma obtenção do material com maiores quantidades. Qual seria a explicação científica para isso? Bom, os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, afinidade por gordura, baixa massa molecular, geralmente odoríferas e líquidas, né? E podem ser extraídos por partes vegetais através do arraste de vapor d'água. Em temperatura ambiente, apresenta aspecto oleoso. E a intensidade luminosa é um fator que influencia a concentração. Portanto, resposta A, a volatilização, né, das substâncias de interesse. Tá? Questão 106, alternativa A. Questão 113, que fala da farinha de linhaça, que parte dos nutrientes da linhaça encontram-se no óleo dessa semente. Ok? Rico em substâncias lipossolúveis com massas molares elevadas. Ele fornece um fluxograma de separação desses componentes e pergunta, o óleo de linhaça será obtido em qual fração? Bom, ao adicionar o éter etílico à farinha de linhaça, ocorrerá dissolução das substâncias apolares, certo? E vitaminas lipossolúveis formando o extrato etéreo. Por destilação, o éter é mais volátil que o óleo, será destilado 1. E o óleo de linhaça, as vitaminas lipossolúveis irão para o resíduo 4. Então, resposta, alternativa E, questão 113. Questão 114 é aquela que fala sobre a obtenção do biodiesel a partir do óleo vegetal. Então, você tem um óleo vegetal, que são triésteres e cadeias longas, reagindo com metanol na presença de um catalisador, forma-se o biodiesel na presença de glicerol. A pergunta dele, qual é a função química do biodiesel?
pertence à função éster, como você observa na fórmula estrutural do biodiesel, produto da reação de transesterificação. Então, resposta à questão 114 é um éster. Tudo bem? Alternativa B. Questão 119, diversos produtos naturais podem ser obtidos por plantas num processo de extração. A pergunta dele, qual deve ser a solução para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Bom, devido ao caráter ácido do lapachol, dado no texto, onde o pKa é igual a 6, aí você tem um caráter ácido, podemos utilizar uma solução do quê? De carbonato de sódio, que possui um caráter básico, gerando uma forma desprotonada, mais solúvel em água. Então, resposta, alternativa A, solução de carbonato de sódio, por apresentar o caráter ácido. Tá? 119A. Questão 120. Falava sobre alguns dessalinizadores, tá? Citava a osmose reversa, e para que ocorra o processo da osmose reversa, o que seria necessário? Bom, para ocorrer a osmose reversa, a pressão mecânica aplicada na solução tem que ser maior que a pressão osmótica da água salgada, para que haja maior passagem de água salgada para água potável, quer dizer, no sentido contrário da osmose normal. Então, a resposta é sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica, para a questão 120. Questão 121 é da coloração do LED azul, que para você acender um LED de coloração azul, você requer uma voltagem de 3,6 volts. E a pergunta dele, qual seria a associação em série de pilhas que conseguiria, obviamente, atingir essa voltagem? A pilha que você chegaria a um valor acima de 3,6 seria uma pilha formada por níquel e crômio. Então, se você calcular o potencial dessa pilha, né, aplicando o potencial maior menos o menor, você chegaria numa voltagem de 3,95 volts, que é superior, obviamente, à voltagem para acender a pilha do LED azul. Então, resposta C para a questão. Questão 122, que fala do ácido acetil salicílico, obtido a partir do ácido salicílico. E ele perguntava, numa indústria farmacêutica, para a fabricação de um lote de 900 mil comprimidos, né, 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto, qual seria a massa de ácido salicílico que deve ser empregada para esse fim? Questão de estequiometria, então, primeira proporção, cada comprimido, um comprimido, você tem 500 miligramas. Se eu tenho 900 mil comprimidos, que seria o lote, você teria 45 vezes 10 a quarta grama de AAS. O segundo passo, o cálculo da massa do ácido salicílico necessário. De acordo com a equação, 1 mol de ácido salicílico produz meio mol de ácido acetil salicílico, porque você tem um rendimento de 50%. Ou seja, 138 gramas de ácido salicílico reagirão com 90 gramas de AAS. Se eu tenho 45 vezes 10 a quarta grama de ácido acetil salicílico, você teria 690 quilogramas, que é a resposta D de dado. A questão 124 fala para você calcular o ΔH, a variação de entalpia de uma reação onde você tem um óxido de ferro 2 com monóxido de carbono, dando ferro puro e liberando gás carbônico. Ele fornece as equações termoquímicas com os referidos ΔH, e você aplicando a lei de Hess nas equações fornecidas, a primeira é multiplicada por meio, a segunda equação é fornecida, é multiplicada por 1/3, e a terceira você vai multiplicar por 1/6. Fazendo a somatória das três, você vai achar o ΔH da reação pretendida, né? Que dá menos 16,7 kJ, dando resposta B, certo? Questão 126, no ar temos gases inertes. E ele cita um dos gases inertes, o estrangeiro, que seria o xenônio, e queria combinar-se fugazmente com flúor, ávido e vivaz. Qual a propriedade que o flúor apresenta para se combinar com o xenônio? Bom, para que o flúor se combine com o xenônio, que é um gás nobre, né, o estrangeiro citado no texto, seria a eletronegatividade, a tendência que o flúor tem de atrair elétrons. Então, devido a essa propriedade, haveria ligação entre o flúor e o xenônio, dando resposta C para a questão 126. Questão 130 fala sobre a cromatografia do papel, e você tem a fase estacionária, que consiste de celulose praticamente pura,
que pode absorver até 22% de água. A pergunta dele em relação qual seria a substância presente na mistura que migra mais lentamente? Bom, compostos que são capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a água seria a molécula da capsaicina, que possui grupos hidroxila, o grupo carbonila, que é mais solúvel em água. Então, esses compostos estabelecem pontes de hidrogênio e, portanto, a substância migra mais lentamente. Resposta D para a questão. E a questão 134 é uma questão de orgânica, a reação orgânica de ozonólise. Ele te dá um padrão para seguir e pede para você verificar os produtos finais da ozonólise do 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. Se você observar em saturação, um dos carbonos da dupla apresenta radical e o outro carbono da dupla da insaturação não apresenta radical. Quando ocorre a ruptura da insaturação, o carbono da dupla gera uma cetona e o carbono que não tem, obviamente, o radical da dupla vai gerar o aldeído. Então, a resposta forma benzaldeído, que é o lado da dupla sem o radical, e forma a propanona, que é o lado da dupla com o radical. Então, resposta A para a questão 134. Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado, Eurico. Continuaremos com a matemática. Aguardem.
Enem 2017, segundo dia, e agora a correção das questões de matemática, resolução comentada, detalhada agora, com os professores Tony e João. Começaremos com o professor Tony. Por favor, Tony. Bem, vamos lá. A partir da questão número 136, né? Então, a 136 é aquela que fala que foi feito um empréstimo mensal de 1%, usando juros compostos, para se pagar em 8 parcelas fixas, iguais a P, né? E o devedor aí, ele, após pagar a 5ª parcela, ele resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª. E ele pergunta aí qual é a expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo. Então, você vai usar aí a formulinha, no caso P, né, mais P sobre 1 mais I sobre 100, mais P dividido por 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado, lembrando do juro composto, né? E aí, então, você coloca esse P em evidência e vai chegar, então, em P que multiplica 1, mais 1 sobre I sobre 100, mais 1 sobre 100 ao quadrado. Portanto, a resposta correta aí é a resposta A, tá bom? A questão número 137. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo de R$5.000 para pagar em prestações de R$400 mensais, é o que ela tinha disponível, né? E, para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P foi dado por essa fórmula que foi dada aí, no caso, aí, em função do N número de prestações, né? E ele dá algumas aproximações, né? E, de acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não compromete o limite definido pela pessoa é de quanto, então? Então, você vai fazer aí o uso da formulinha, né? Com o P, vai dar uma arrumada na fórmula aí, que você tem 1,13 elevado a N vezes 0,013, né? Multiplica os 5.000 pelo 0,013, e aí você dá uma arrumadinha na fórmula, certo? Aí você vai colocar que esse valor tem que ser menor ou igual aos R$400 a parcela, né? Aí você vai cair numa equaçãozinha exponencial, né? Equação exponencial. E depois, para poder derrubar o expoente, você tem que aplicar o log dos dois lados aí na inequação exponencial, né? E aí cai numa inequação logarítmica. E aí você vai trabalhar com essa inequação logarítmica, vai isolar o n e vai concluir que esse n tem que ser maior ou igual a 15,4. Portanto, o menor número de parcelas aí, né, tem que ser 16. Resposta D, tá bom? Questão número 138. Ela dá uma formulinha aí que dá a intensidade a intensidade luminosa, no caso dos raios do Sol na superfície de um lago, né? E ele diz o seguinte, quando o X é igual a 30 graus aí, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, o seu valor máximo, né, no caso aí, seria limite de K vezes seno de X, quando o X tende a 90 graus, né, que dá K. E aí você coloca, então, na formulinha o X igual a 30 graus, no caso, né? E vai achar o I, que vai dar K sobre 2, no caso, né? Então, no caso aí, esse K sobre 2 vai ser 50% da intensidade máxima aí de luminosidade, no caso, né? Então, alternativa B, questão número 138. Questão número 139 é aquela que fala a respeito dos congestionamentos de trânsito, né? Que é um problema aí que aflige todos os dias milhares de motoristas no Brasil, né? O gráfico ilustra a situação representada ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. E ele pergunta quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo aí, né, no tempo total analisado. Então, isso é sua análise gráfica, né? Pelo gráfico aí você vai perceber que ele permaneceu imóvel, né, no caso aí por 2 minutos. Então, a resposta C, a questão número 139. Questão número 140 é aquela que fala que o garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante, né? No caso aí, a base da taça é um círculo de raio 4 centímetros e a parte superior da taça um círculo de raio 5 centímetros. E ele quer, então, que dispor essas 4 taças em uma linha reta, né? E ele quer saber aí, no caso, a bandeja, se escolher, deverá ter uma área mínima de quantos centímetros quadrados aí, tá? Então, se você for analisar, encostando as 4 taças aí, você vai ter as bases das taças que vão se encaixar nessa bandeja, né? Então, se você for analisar a figura, para que essas taças estejam encaixadas dentro de uma bandeja retangular, esse retângulo tem que ter, um lado, o diâmetro do círculo menor, e o outro lado, 3 diâmetros do círculo maior, mais um diâmetro do menor, né? Então, são 6 R's maiúsculos aí, né? 6 raios de 5 centímetros, mais 2 de 4. Então, um lado do retângulo terá que ter 38 e o outro terá que ter 8. Então, a área aí vai ser de 38 vezes 8, ou seja, 304
centímetros quadrados, resposta C da questão número 140, ok? Questão número 141 é aquela que fala de uma cantina que tem um sucesso de venda e venda de suco com polpa de fruta, né? No caso, o sucesso de venda é morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola, né? E aí, no caso, aí, para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume, né? A de morango custa R$18 e a de acerola R$14,70, né? Mas está previsto um aumento de preço aí na polpa de acerola, né? Para R$15,30. E ele, então, negocia o preço do custo da polpa de morango aí, no caso, né? Então, ele quer a redução real do preço da embalagem da polpa de morango, que deverá ser de quanto aí, né? Então, se você vai fazer as continhas aí, 2/3 de 18, mais 1/3 de 14,70, terá que ser igual a 2/3 de 18 menos X, mais 1/3 de 15,30. Esse X aí é o valor, no caso aí, em real, é o valor a ser registrado para baixo, né? Então, que dá, no caso aí, 30 centavos, no caso, né? Então, a alternativa E, a 141. A 142 é aquela que fala que um casal realiza uma mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta e que não pode ser desmontado. Então, eles têm à disposição 5 caixas aí que foram fornecidas as dimensões, né? Então, você tem caixas de 1 a 5 e as suas dimensões aí na forma de paralelepípedo, né? O casal precisa escolher a caixa no qual o objeto caiba de modo que sobre o menor espaço livre no seu interior, tá? E a caixa escolhida deve ser qual, então, aí, né? Então, ele calcula-se os volumes. Bom, a caixa 2 já esquece porque ela tem uma dimensão já de 75 centímetros, né, no caso, e menor que 80 centímetros já não dá para encaixar esse sólido aí, né? Aí calcula-se, então, os volumes de V1, V3, V4 e V5. E aí, então, para sobrar o menor espaço possível, o casal deverá escolher qual caixa? É o número 3, que terá o menor volume, né? Então, a alternativa C é 142. 143 é aquela que fala de um brinquedo infantil que tem um caminhão cegonha, né, formado por uma carreta e 10 carrinhos, né, nela transportados. E no setor de produção, eles querem que os carrinhos sejam pintados um de cada cor, né, e são utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado de apenas uma cor. E o caminhão cegonha, no caso, terá uma cor fixa, né? E ele quer saber o seguinte: a empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver, em cada caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma, pintado com cada uma daquelas cores disponíveis, né? E a mudança, então, da posição dos carrinhos não gera um modelo novo, tá, do brinquedo. Com base nas informações, quais são os modelos, então, distintos de brinquedo do caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, pintam-se 4 carrinhos, um de cada cor. O total de maneira distinta de se pintar os 6 carrinhos que sobraram, no caso aí vai ser uma combinação com repetição de 4, 6 a 6, né? Aí você usa aquela formulinha para transformar em combinação simples, né? E transforma então numa combinação de 9, 6 a 6, que é a mesma coisa que combinação de 9, 3 a 3. Portanto, resposta B, a questão número 143. Questão, perdão, número 144. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento de água, no caso, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mililitro para cada 1.000 litros de água da piscina, né? Então, essa piscina tem profundidade de 1,7 metros de largura e comprimento de 3 a 5 metros, no caso, largura e comprimento, né? E o nível da água, no caso aí, fica 50 centímetros abaixo da borda da piscina. Ele quer saber a quantidade desse produto em mililitros que deve ser adicionado à piscina de modo a atender às especificações técnicas aí, né? Então, 1,5 mililitro de produto para cada 1.000 ml, lembrando que um metro cúbico são 1.000 litros, né? Então, você calcula o volume da piscina, que é o volume do paralelepípedo, né? Um produto das 3 dimensões aí, né? Tirando, logicamente, os 50 centímetros da borda. E você vai encontrar aí o volume da piscina, 18 metros cúbicos. Como é 1,5 mililitro por metro cúbico, você faz 18 vezes 1,5, né? Vai encontrar 27 mililitros, portanto, resposta B da questão 144. Questão 145 é aquela que fala que o Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda, né? A qual deve ter uma margem de erro de 2 pontos percentuais, aí, né? 0,02. E ele tem aí no Instituto, já tem 5 pesquisas recentes, de P1 a P5, sobre o objeto da encomenda de pesquisa, no caso, e ele quer escolher a que tiver o erro menor que o pedido. Ele quer escolher essa daí. Aí você, então, tem que analisar
em que, no caso, ele dá uma formulinha aí para você usar, né? Que o erro pode ser expresso por essa fórmula aí, ó, né? 1,26 sigma dividido por raiz de N, né? Em que o sigma é um parâmetro e o N é o número de pessoas entrevistadas na pesquisa. Ele quer saber qual deverá ser a pesquisa utilizada. Então, você vai ter que calcular o erro de cada uma delas, usando a tabelinha aí, né? E você vai perceber que aquela que tem o menor erro possível é a 4. Então, ele deve escolher a pesquisa 4, alternativa D, 145, ok? 146 é aquela que fala do teleférico, né? Que tem 2 bondinhos, né? A e B. A travessia demora 1 minuto para ligar as estações, uma que fica no alto da montanha e o outro fica no nível do mar, né? E ele diz o seguinte: 40 segundos após o bondinho a partir da estação do nível do mar, ele cruza com o bondinho que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após a partida do bondinho B, partiu o bondinho A? Então, aí você tem que ver aí que seja D a distância aí, então, entre os pontos de partida no nível do mar e do topo da montanha, né? E, no caso, aí o tempo que cada bonde percorre essa distância é de 1 minuto e meio, né? Ou seja, 90 segundos. Então, a velocidade do A e do B, né, é o D sobre delta T. A distância percorrida, então, pelo A em 40 segundos será 4/9 dessa distância, D. E se a distância do bondinho A é 4/9, a do B é 5/9 dessa distância, né? E aí você faz, então, 5/9 de D dividido por D sobre 90, você vai encontrar 50 segundos, ou seja, 10 segundos após a partida do A, partiu B, né? Então, alternativa B, questão número 146. Questão número 147, ela é aquela que diz a respeito do dia de uma tempestade, a alteração da profundidade de um rio, né, num determinado local. Ela foi registrada num período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas e nele a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. Então, a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro aí, no gráfico, né? Foi informado que entre 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminui 10%. Então, às 16 horas, qual a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Então, se você chamar de H em metros aí, a profundidade do rio às 13 horas, então às 15 horas era de H mais 6 metros. E às 16, H mais 4 metros. 10 metros a menos do que às 15 horas. Então, você monta exatamente aí a equaçãozinha, né? H mais 4 igual a 90% de H mais 6. Isola o H e vai achar o H igual a 14. Então, quer dizer que a profundidade às 16 horas era H mais 4, ou seja, 14 mais 4, 18, resposta A na 147. 148, uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples numa ilha, né, na ilha de Gotland, na Suécia, e a estrutura, então, está representada aí, né, pelas figuras 1 e 2. E ele pede a forma geométrica da superfície que os arestas estão representados na figura 2. É só reconhecimento da figura, certo? Isso aí é um prisma triangular regular, né? Então, prisma reto, triangular regular. Triangular. E a resposta correta é um prisma triangular reto, resposta E da 148, ok? 149, a figura ilustra uma partida de campo minado, né? E o jogo, no caso aí, onde presente em praticamente todo o computador pessoal. 4 quadrados do tabuleiro de 16 por 16 foram abertos. E os números de suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contém minas aí, que devem ser evitadas, né? O número 40, no canto inferior direito, é o total de minas no tabuleiro, tá? Cujas posições foram escolhidas ao acaso, de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado. Então, em sua próxima jogada, o jogador deve escolher entre os quadrados marcados com a letra P, Q, R, S, T, um para abrir, sendo que ele deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina, né? Então, o jogador deverá abrir o quadrado marcado com qual letra? Então, você tem que colocar, então, ver todas as probabilidades aí, em cada uma das letrinhas, né? Você vai ver que na probabilidade, na letra Q é 0,125, na letra S é 0,375, na letra T é 0,5 e na letra R 0,136 aproximadamente. Então, você vai ver que a menor probabilidade é 0,125, que é da letra Q. Portanto, resposta B da questão 149, ok? A questão número 150 é aquela que o quadro na parede, a pintura lá se desloca, né? E por um problema de fixação nos pontos, a tela se desprendeu, né, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como listado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. E para recolocar a tela na sua posição original,
deve-se girá-la rente à parede com o menor ângulo possível inferior a 360 graus. Aí, então, a forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de quanto aí, em qual sentido? Se você for analisar, ela deve ser girada aí num ângulo de 135 graus no sentido horário, né? Então, no sentido horário. No sentido anti-horário seria 225, né? Então, no caso aí, a alternativa B para a questão número 150, ok? Questão número 151 é aquela que diz a respeito da avaliação do rendimento dos alunos no curso universitário, né? Baseia na média ponderada nas notas obtidas pelos respectivos números de créditos, aí como mostra o quadro. Então, a avaliação aí, no caso, né, de excelente, bom, regular, ruim e péssimo, a média das notas. E ele diz o seguinte: quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior é a sua prioridade na escolha das disciplinas do próximo semestre, né? Então, determinado aluno aí sabe que se obtiver a avaliação de bom ou excelente, ele conseguirá uma matrícula na disciplina que ele deseja no próximo período. Ele já realizou prova em 4 das 5 disciplinas, né? E ele quer saber aí, para que ele atinja o seu objetivo, qual a nota mínima que ele deve conseguir na última disciplina que falta aí, no caso, na disciplina 1, né? Aí você chama de X a nota que ele deve tirar e faz uma média aritmética, né? Daí, pensando aí que o número de créditos são os pesos, é uma média ponderada, tá certo? Então, você usa o número de crédito como peso, faz a média ponderada e ela tem que ser maior ou igual a 7. Então, você vai achar que o X, aí, a nota que ele deve tirar nessa prova, tem que ser maior ou igual a 8,25. Portanto, resposta D, a questão número 151. Questão número 152 é aquela que diz a respeito de 2 reservatórios aí de abastecimento de um prédio, né, no caso, que está ligado, no caso, por canos, né? É um cano de entrada e um cano que liga os 2 reservatórios, né? E a água entra pelo cano de entrada, enchendo assim o reservatório 1 até que atinge o cano de ligação, aí começa a encher o reservatório 2, né? Ele quer saber qual dos gráficos aí melhor descreverá a altura do nível da água no reservatório 1 em função do volume V de água no sistema. Bom, o que você tem que observar é o seguinte: a água entra pelo cano de entrada e vai enchendo o reservatório 1 numa velocidade constante. Aí quando atinge o nível do cano de ligação, vai começar a encher o reservatório 2. Enquanto isso, o reservatório 1 fica com o nível estável. A partir do momento que se enche o reservatório 2, aí começa novamente a elevar o nível, só que de uma maneira menos íngreme, vamos dizer assim, no gráfico. Então, a primeira parte é uma parte mais íngreme do gráfico subindo, depois constante e depois uma parte menos íngreme. A parte do gráfico que mais se encaixa nessa situação é o gráfico que está na alternativa D. Portanto, a questão número 152, resposta D, tá bom? 153 é aquela que diz que o caminhão entala no viaduto, né? No caso, pelo fato de ser um pouco alto aí com relação ao vão do viaduto, né? E ele diz o seguinte aí: então, considere então o raio de cada cano, né? Olhando a carreta, ela apresenta 3 canos empilhados aí, né? E o raio de cada cano de 60 centímetros, ok? Que eles estejam então em cima de uma carroceria que está a 1,30 m do solo, tá? Então o desenho representa o empilhamento dos canos aí, tá certo? A margem de segurança recomendada aí é que a altura da carga do caminhão tem que estar no mínimo a 50 centímetros do vão do viaduto, na parte, né, mais baixa do viaduto, tá? E ele pede para você considerar 1,7 como aproximação para a raiz de 3, e ele pergunta aí: qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, para que esse caminhão pudesse passar, então, com segurança sobre o seu vão? Bom, o que você vai ter que calcular aí? Primeiro, você tem 1,5 m do chão até a carroceria. Aí você tem os canos empilhados, e depois mais 50 centímetros acima. Então, você vai ter que somar 1,30 m, depois, a altura dos 3 canos, você vai ter que, observe a figura, você vai ter que calcular o raio do círculo, né? Quer dizer, tem o raio do círculo, 60 centímetros, aí vai ter outro raio do círculo em cima e a altura de um triângulo equilátero que surge quando você liga os 3 centros desses círculos. Então, você vai ter que calcular a altura do triângulo equilátero. Lembrando que aquela formulinha da altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, né? Calculei a altura, somo 60 centímetros de um raio debaixo do círculo de baixo, mais 60 centímetros, mais 50 e mais 1,30 m. Somando essas 3 alturas aí, nessas 3 distâncias, você vai encontrar 4,02 metros aí no caso, né? E aí você terá então a alternativa D para a questão número 153, ok? Questão número 154 é aquela que o menino acaba de se mudar para um novo bairro, né? E ele deseja ir à padaria, tá?
Aí ele pediu ajuda a um amigo que lhe deu um mapa e deu o caminho que ele deveria seguir para ir até a padaria, né? Então ele disse, além disso, o amigo passou as seguintes instruções, né? A partir do ponto B, que você se encontra representado pela letra X, ande para o oeste, vire à direita na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. Aí a padaria estará logo a seguir. Ele pergunta o seguinte, a padaria está representada pelo ponto numerado com qual alternativa aí, né? Então, se você for analisar, de acordo com o esquema acima, a padaria está representada pelo ponto numerado com número 1. Resposta A, questão número 154. Essa é a sua localização, né? Número 155 é aquela que fala a respeito de 3 alunos XYZ, que estão matriculados em curso de inglês, né? E para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer por 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter uma média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. E na tabela ele dá as notas aí, né, no caso dos alunos, em cada prova. Então, com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovados quantos alunos? Ou seja, tem que calcular as médias de cada um, média do aluno X, média do aluno Y, média do aluno Z. Você vai ver que o único que consegue ser aprovado, reprovado aí no caso, né, é o aluno Z. Portanto, resposta B, questão número 155. Questão número 156. Nós temos aquela que o desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela de forma circular. Ele usa um compasso aí cujas hastes têm 10 centímetros, né? Um transferidor e uma folha de papel. Ele, para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo entre elas ficasse de 120 graus, né? E a ponta seca, representada pelo ponto C, né? E a ponta do grafite na B. E aí ele faz então o círculo que representa a tampa dessa panela, né? Após concluir o desenho, ele encaminha para o setor de produção. E aí eles vão verificar aí qual deve ser o intervalo que se encontra para vestir o material que será utilizado na sua fabricação de acordo com os dados, certo? Então, tipo de material 1, 2, 3, 4, 5, né? E o intervalo do raio aí, tá certo? Então, ele pede para você considerar também 1,7 como aproximação para a raio de 3. Ele quer saber qual o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção, né? Então, você vai calcular a distância entre B e C, né? E vai encontrar que essa distância, usando logicamente a lei dos cossenos, porque você tem aí 2 lados, tem um ângulo, né? E quer calcular o terceiro lado do triângulo, né? Então, você usa a lei dos cossenos e vai achar que o BC vai ser 17. Então, no caso aí, que está no intervalo 4. Portanto, resposta D, a questão número 156. 157 é aquela que diz que uma pessoa ganhou uma pulseira de pérolas, né? E faltava uma pérola. E ela levou essa joia ao joalheiro, que verificou a medida do diâmetro dessas pérolas, né? No caso aí era de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponível para a reposição tinham diâmetros iguais a 4,025, 4,100, 3,970, 4,080 e 3,099. E aí o joalheiro, então, colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Então, a pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro de milímetros igual a quanto? Então, a pérola, no caso, aí, de acordo com as análises aí dos diâmetros, né, no caso, é aquela que tem um diâmetro de 4,025. Portanto, resposta C, questão 157. Questão número 158 é aquela que diz que em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança, no caso, de um dos monumentos que ele visitou, né? E essa peça tem uma escala de 1 para 400 e o seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Ele quer saber o volume do monumento original em metro cúbico, né? Então, você vai fazer aí, no caso, uma relação, né? 25 centímetros cúbicos para V e você eleva aí, no caso, 1/400 ao cubo, quando você relaciona uma medida de comprimento com volume, você eleva ao cubo, né? E vai chegar num volume de 1.600 metros cúbicos aí para o monumento original, né? 158, então, resposta C. E a partir daí, nós vamos continuar com o professor João. Bem, então, dando sequência, vamos lá com a questão 159. Falava sobre o sistema de marchas de uma bicicleta do tipo mountain bike, que tinha 3 engrenagens para a catraca, para a coroa, e 6 engrenagens para a catraca. E dava ali uma tabelinha com a relação entre o número de dentes das engrenagens das coroas, primeira, segunda e terceira coroa, e também
número de dentes da catraca, da primeira à sexta catraca. E fala, sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. E aí, queria saber, durante um passeio, que desejava fazer o percurso o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das combinações propostas, combinação 1, 2, 3, 4 e 5, em relação ao número da catraca e da coroa. E aí, bastando fazer a divisão que o exercício propõe, número de dentes da coroa pelo número de dentes da catraca, verificamos que a que tem a menor relação, a menor razão dessa, o menor valor da divisão, é a combinação 4, onde nós temos, então, a resposta correta para a questão 159, resposta D. Já na questão 160, que fala sobre a logomarca da Copa do Mundo de 2014, existe ali algumas interpretações a serem consideradas. Nesse caso, a gente trabalha com as regiões que serão pintadas com as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, e de maneira que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. E pergunta de quantas maneiras o comitê organizador poderia pintar a logomarca com as cores citadas. Bem, essa questão ela dá margem a interpretações diferentes. Uma primeira interpretação é considerar que a região esquerda da base corresponde à mão direita e a região central da base corresponde à mão da esquerda, que fica no topo da logomarca. Assim, nesse caso, nós teríamos 4 regiões para serem pintadas. Para a primeira cor a ser escolhida, eu tenho 4 opções. Eu não posso repetir essa cor nas outras regiões. Então, seria 4 vezes 3 elevado ao cubo, chegando em 108 formas de pintá-las. Nesse tipo de interpretação, teríamos como resposta correta a resposta C. Mas verifique que isso ainda não assegura o uso das 4 cores no mesmo logotipo. Uma segunda interpretação é considerar que todas as marcações da figura representam regiões diferentes. Aí nós teríamos 6 regiões distintas, olhando a parte da base da logomarca com o restante. E nesse caso nós teríamos 4 vezes 3 elevado à quinta formas de pintar, o que daria 972 formas, como sugere a figura. Nesse caso, teríamos a resposta E e também não asseguraríamos o uso de todas as 4 cores no símbolo. A interpretação 3 é considerando que as 4 cores devem ser usadas. Uma das possibilidades permite 600 logotipos distintos. Observe que nenhuma dessas interpretações se levou em consideração o slogan, chegando assim 2 possibilidades de resposta, alternativa C e alternativa E. Então, já na questão 161, fala sobre a construção de viveiros de lagostas por cooperativas locais de pescadores. E esses viveiros são em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marítima. E para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Aí ele traz uma figura mostrando como seriam as dimensões desse viveiro de lagosta e pergunta quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima. Bem, considerando S a área da base e de acordo com o enunciado, nós temos primeiro o perímetro da base seria 2x mais 2y igual a 100. Nós sabemos que a área de um retângulo seria largura vezes comprimento, x vezes y. Chegamos então que o y pode ser interpretado como 50 menos x, substituído no cálculo da área. Chegamos numa equação de segundo grau, numa função de segundo grau, que seria x vezes 50 menos x. E temos ali a possibilidade, então, de calcular qual é o valor do x para qual a área seja máxima, pelo vértice da parábola. Então, chegamos que o x tem que ser 25 metros, o y também 25 metros, chegando para a questão 161 como alternativa D como resposta. Já na questão 162, fala sobre o trabalho de um fisiologista inglês sobre a velocidade de contração de um músculo ao ser submetido a um peso. E dá a equação P mais A vezes V mais B igual a uma constante K. Ele fala ainda que A e B também são constantes. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendariam de seus pacientes, quis estudar essa equação e classificou dessa forma. Tem tipo de classificação, por tipo de curva, semirreta oblíqua, semirreta horizontal, ramo de parábola, arco de circunferência e ramo de hipérbole. O fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hill
e a classificou de acordo com a representação geométrica no plano cartesiano, usando o par de coordenadas P e V, admitindo que o K seja maior do que zero. Aí ele pergunta, esse gráfico que o fisioterapeuta encontrou seria qual tipo de curva? Bem, sendo V a velocidade de contração do músculo ao ser submetido a um peso P, vamos considerar o V maior ou igual a zero e P maior ou igual a zero. Assim, a equação P mais A vezes V mais B igual a K pode ser, por meio de distributiva, chegarmos na equação PV mais PB mais AV mais AB igual a K. Colocando o V em evidência, chegamos na equação V igual a K sobre P mais A menos B. E representando isso no plano, nós vamos ter o ramo de uma hipérbole. Então chegamos para a alternativa E, como resposta da 162. Na questão 163, ele fala sobre um passeio no parque onde há dois mirantes de alturas distintas que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. E eles se encontram a uma distância possível de ser percorrida a pé, e entre os mirantes há um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. Aí ele fala lá, o acesso aos elevadores tem os seguintes custos: subir pelo elevador 1, 15 centavos, subir pelo elevador 2, R$ 1,80. Descer pelo elevador 1, 10 centavos, e descer pelo elevador 2, R$ 2,30. O custo da passagem do teleférico, do mirante 1 para o mirante 2, é de R$ 2,00. E do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$ 2,50. Aí ele pergunta qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar o topo dos dois mirantes e retornar ao solo. Bem, considerando o menor custo em real, ocorre quando a pessoa sobe e desce por um dos elevadores, anda a pé de um mirante ao outro, subindo e descendo pelo outro elevador. Nesse caso, chegaríamos ao gasto de R$ 4,35. Então, a questão 163, alternativa C como resposta. Bem, já na questão 164, ele traz um problema do trânsito a respeito do uso de celulares para digitar mensagens enquanto as pessoas dirigem. E fala que isso deve ser evitado. Pesquisas mostram que o motorista que dirige um carro a uma velocidade constante percorre às cegas, isto é, sem ter visão da pista, uma distância proporcional ao tempo gasto para olhar para o celular durante a digitação da mensagem. Ele fala uma situação entre dois motoristas, X e Y, que dirigem com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Só que ele fala que o motorista X gasta 25% do tempo que o motorista Y gasta para fazer a mesma mensagem no celular. Aí ele pergunta, a razão entre as distâncias percorridas às cegas pelos dois motoristas nessa ordem é igual a... Bem, como eles andam com velocidades iguais, nós conseguimos calcular o tempo, a relação entre os tempos que nós temos aí de digitação de textos. Chegando que o tempo do motorista X é o tempo do motorista Y sobre 4. Dessa maneira, as distâncias sendo percorridas proporcionalmente vão chegar que é 1/4 a razão das distâncias percorridas entre X e Y, chegando como resposta B para a questão 164. Na questão 165, ele traz o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre as preferências dos eleitores em relação a dois candidatos, que foi representado inicialmente pelo gráfico 1, onde o A tinha 70% dos votos e o B 30% dos votos. Ao ser divulgado o resultado em um jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Ali ainda a gente prevê que os valores apresentados estão corretos, a largura das colunas serem as mesmas. Muitos leitores criticaram o gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve um prejuízo visual para o candidato B. Aí ele pergunta, a diferença entre as razões das alturas da coluna B para a coluna A nos gráficos 1 e 2 é... Bem, então calculando a razão no gráfico 1, entre as alturas do gráfico do candidato B pelo candidato A, são 30 sobre 70, ou 3/7. Já calculando a razão das alturas no gráfico 2, vamos chegar em 10 sobre 50, ou 1/5. Fazendo a diferença 3/7 menos 1/5, chegamos a 8,35. Então, para a questão, resposta E. Questão 166. Fala de um cientista que desenvolveu uma fórmula para modelar a pressão arterial de uma pessoa. E essa fórmula é uma função trigonométrica. P de t é igual a mais b cosseno de kt, em que a, b e k são constantes
reais e positivas, e T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso, o cientista obteve os dados: a pressão mínima 78, a pressão máxima 120 e o número de batimentos cardíacos de 90. Aí perguntava qual era a função que o cientista tinha obtido. Bem, começando a resolução. Como P de T é A mais B cosseno de KT, a pressão mínima a gente faria A menos B cosseno de KT igual a 78. E a pressão máxima, A mais B cosseno de KT igual a 120. Tendo um sisteminha para resolver. Como menos B cosseno KT na primeira e mais B cosseno KT na segunda se anulam, chegamos que 2A igual a 198. O A, então, é 99. Então, temos já o valor do A para a nossa função. Agora, na pressão máxima, cosseno de KT tem que ser igual a 1. Então, teríamos 99 mais B vezes 1 igual a 120, chegando que o B igual a 21. E no terceiro momento, vamos fazer 90 batimentos por minuto, 90 dividido por 60, vamos chegar em 1 sobre o tempo. Vamos chegar, então, que o tempo é 2/3 de segundo. E o K, 2π sobre T, vai ser 2π sobre 2/3, chegamos em 3π. O K vai ser a constante 3π. Logo, a função P de T é 99 mais 21 vezes cosseno de 3π vezes T. Alternativa A como resposta para 166. Na 167, ele fala sobre a decoração de uma mesa de festa infantil, onde um chefe de cozinha irá usar o melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará o corte, de modo que o raio da seção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível da região em que serão fixados os doces. Bem, e para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão a uma altura H, em centímetro igual a... Bem, nessa resolução, nós consideramos o OA igual a 4, isso pelo teorema de Pitágoras, uma vez que o raio da esfera onde ele vai ser cortado, o melão para o suporte, vai ter 3 centímetros e o raio da esfera é 5 centímetros. Nesse caso, chegamos na condição de que a distância que seria o ponto sobre a superfície do melão, até o ponto de corte, que dá ali os 4 centímetros, chegaremos que a altura que ele tem que tirar da calota, 1 centímetro. Nesse caso, resposta C para a questão 167. Na questão 168, ele fala sobre a fachada da Igreja de São Francisco de Assis, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, que possui essas abóbadas parabólicas. Aí ele fala que a seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela, e a figura 2 fornece a vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Bem, aí ele pergunta qual é a medida da altura em metros indicado na figura 2. Mas se a gente representar essa vista frontal num plano cartesiano, nós vamos ter a curva de uma parábola, que representa a fachada da igreja. Observando ainda que as raízes dessa função podem ser designadas por 0 e 10. Dessa maneira, nós temos que uma função que descreve essa situação seria A vezes x menos 10. Bem, temos ali que quando o x igual a 1, o y vale 3. Substituindo na expressão da função, chegamos que o A é menos 1/3. Então, a função seria menos 1/3 vezes x menos 10. E que a altura dessa parábola, que representaria a altura da igreja, a altura máxima, acontece quando x é igual a 5. Então, substituindo o x por 5, na expressão, vamos chegar que a altura é 25/3 de metros. Então, resposta D para essa questão. Na questão 169, ele fala a respeito do tempo de conexão à internet, comparando da sexta-feira em minutos e do sábado em minutos. E ele pergunta ali qual é a situação da maior taxa de aumento da sexta-feira para o sábado, de qual site teve o maior aumento. Então, se a gente pegar aí na resolução e fizer a variação que nós temos em relação do sábado com a sexta-feira, dividindo pelo número de acessos na sexta-feira, percentual de acesso na sexta-feira, nós vamos chegar que o site X é o site que obteve o maior aumento de acesso, chegando então a alternativa A como resposta. Na questão 170, ele dá ali um termômetro e trabalha com as indicações por 4 filetes diferentes nesse termômetro.
E ele colocava o seguinte, que a leitura era feita, a temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna esquerda. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. E a temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes cinza nas duas colunas. Aí ele pergunta, qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Bem, nesse caso, observando o termômetro, vemos que a temperatura máxima mais aproximada registrada está indicada pelo nível inferior do filete da coluna da direita. E nesse caso, o valor é 19 graus Celsius, chegando então para a questão 170, alternativa E, como resposta. Na questão 171, ele fala sobre a disposição do sistema de irrigação por pivô central, que é muito utilizado na agricultura. E é projetado para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite a água através de um cano horizontal, longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas, em torno do centro do pivô, chamado de base, conforme mostram as figuras. Ele traz aí uma figura da representação do pivô central e depois do trajeto que as torres fazem. Ele fala que o pivô de 3 torres será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como da base à torre T1, são iguais a 50 metros, e o fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de forma que o pivô dê uma volta completa em 25 horas, e pede para usar 3 como aproximação para o pi. E pergunta, para atingir o seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora, qual o valor? Então, a torre 1, nós trabalharíamos primeiro com o comprimento dessa torre, 2π vezes 50, que seria 100π, o que daria 300 metros. Então, a velocidade de 1 seria 300 metros dividido por 25 horas, que daria 12 metros por hora. Na torre 2, nós chegaríamos 2π vezes 100, que seria o raio do segundo círculo, e chegaríamos em 600 metros. 600 metros dividido por 25 horas, 24 metros hora. Na torre 3, chegaríamos que a distância a ser percorrida por ela seria de 900 metros, o que daria uma velocidade de 36 metros por hora. Então, para essa questão, chegaríamos na resposta A como a resposta correta. Na questão 172, ele traz ali 2 reservatórios que são alimentados por bombas distintas no período de 20 horas, e a quantidade de água contida em cada reservatório pode ser visualizada na figura. E pergunta o número de horas em que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água. Observe que o nível de água do reservatório A está sendo mostrado à esquerda no gráfico, e o nível de água no reservatório B está sendo mostrado à direita, o que faz a necessidade de realinharmos os gráficos para que tenham o mesmo volume de água no mesmo instante. Então, se a gente redesenhar o gráfico do reservatório B sobre o gráfico que foi dado, para que esses volumes fiquem iguais à mesma altura do A, nós observamos que apenas entre 8 e 9 horas os volumes são iguais. Então, chegamos que, por 1 hora, que esses reservatórios têm o mesmo volume de água. A alternativa A para a questão 172. Na questão 173, ele fala sobre a temporada de Fórmula 1 e os tanques de combustíveis dos carros, que têm capacidade de 100 quilos. E uma equipe utilizou para usar uma gasolina com densidade de 75 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 4/10 da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. E ele pergunta, qual foi a quantidade de gasolina utilizada nesse reabastecimento? Bem, se o carro saiu com 100 kg de combustível, teve o consumo de 4/10, consumiu 40 kg de combustível. Logo, vão restar no tanque 60 kg de combustível. Como a equipe vai abastecer com 1/3 do que restou no tanque, 1/3 de 60 quilos são 20 quilos, que, transformando para litros, de acordo com a densidade que foi informada, vamos chegar ali 20 vezes 1.000, dividido por 750, o que vai dar 20 por 0,75. Então, 20 por 0,75, resposta B para a questão 173. Na questão 174, ele apresenta o gráfico que traz a taxa de desemprego entre março de 2008 a abril de 2009, obtida com dados observados nas regiões metropolitanas, aqui de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aí ele pergunta, a mediana da taxa de desemprego no período de março a abril, do tempo pesquisado, qual era? Então, nesse caso, organizando o rol de informações das taxas de desemprego,
em ordem crescente, nós vamos ter ali um número par de valores. Então, pegando os termos centrais, 7,9 e 8,1, calculando a média desses dois termos, obtemos a mediana 8. Então, resposta B para a questão 174. Na questão 175, diz que numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controles durante 1 hora e fixaram as luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é 2/3 e a cor vermelha é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que a pessoa tenha observado exatamente um sinal com a cor verde? Dos 10 semáforos, temos um verde e, consequentemente, 9 vermelhos. Aí, a pessoa pode encontrar um sinal verde com uma combinação de 10 semáforos escolhendo um. Então, ele tem essas 10 formas de encontrar um semáforo com sinal verde. Bem, se tem apenas um sinal com sinal verde, a probabilidade disso é 2/3 elevado a 1. E 9 com sinal vermelho seria 1/3 elevado a 9. Multiplicando o número de formas diferentes de encontrar um sinal verde vezes as probabilidades, vamos chegar em 10 vezes 2 sobre 3 elevado a décima, chegando assim como resposta A para a questão 175. Na questão 176, ele fala sobre o uso de energia solar e energia térmica para um projeto do campus de uma universidade brasileira. E aí falava sobre a instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico, que será aproveitada nas instalações universitárias, e também ligada à rede da Companhia Elétrica de Distribuição de Energia. Inicialmente, o projeto inclui 100 metros de painéis solares que ficarão instalados no estacionamento, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico, serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para energia elétrica no campus e 200 metros quadrados para energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizado nas caldeiras. Suponha que para cada metro quadrado do painel solar gere energia elétrica uma economia de 1 kWh por dia, a cada metro quadrado produzindo energia térmica, permita economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Em uma segunda fase, será aumentado em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser ampliada a área de cobertura com os painéis para a geração de energia térmica. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter o valor mais próximo de... Então, ali, inicialmente, como se prevê 200 metros quadrados de painéis geradores de energia elétrica, 100 metros quadrados do hospital e 100 metros quadrados do estacionamento, e 200 metros quadrados de energia térmica. A economia em quilowatts-horas vai ser 200 vezes 1 kWh, no caso da energia elétrica, 200 kWh. Da energia térmica, 200 vezes 0,7 kWh, chegando em 140 kWh, dando um total de 340 kW de economia de energia. Na segunda fase, a economia de energia elétrica será 75% maior. Então, 200 mais 75% de 200, chegamos em 350 kWh. Como a quantidade economizada deverá ser o dobro, então devemos fazer 2 vezes 340, chegando em 680 kWh. Lógico, a economia de energia térmica deverá ser de 330 kWh. Bem, se o número de painéis for dado pela quantidade de energia dividido por quanto cada metro quadrado produz, vamos fazer o 330 dividido por 0,7, chegando em 472 o número de painéis. Resposta C para essa questão 176. Na questão 177, fala da empresa que vai construir uma página de internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. E para acessar a página será necessária a digitação de uma senha com formato a ser definido. E ali ele traz um quadro entre as relações de letras e dígitos, representando respectivamente uma letra maiúscula e um dígito. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis e os dígitos entre os 10 algarismos possíveis. A empresa quer escolher a opção de formato cujo número de senhas seja superior ao número esperado de clientes. Nesse caso, trabalhando com as combinações possíveis de escolha entre as opções 1 até 5, vamos chegar que aquela que apresenta o valor superior a entre ali 1 milhão de clientes, a gente vai trabalhar entre 1 e 2 milhões,
chegando então que a opção mais adequada é a alternativa E, o modelo 5 de senha. Então, questão 177, resposta E. Na questão 178, ele fala a respeito de jovens que não são adeptos ao esporte e preferem organizar torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observa-se que o número de partidas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Bem, aí nós vamos trabalhar com relação de combinação. Eu tenho 8 participantes e para formar uma partida eu tenho que escolher 2. Então seria a combinação de 8, 2, chegando em 28 partidas possíveis. Resposta E para a questão 178. Para a questão 179, ele fala a respeito também de um problema do trânsito nas grandes cidades. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Então, qual vai ser a probabilidade do morador se atrasar para o serviço no dia em que foi dada essa estimativa de chuva? Bem, a probabilidade do morador atrasar quando chove é de 50%, quando não chove é 25%, e se a probabilidade de chuva é de 30%, de não chover será 70%. Então, a probabilidade desse morador se atrasar vai ser a probabilidade de chuva vezes a probabilidade dele se atrasar quando chove, mais a probabilidade de não chuva vezes a probabilidade de se atrasar quando não chove. Nesse caso, chegamos a 0,325. Resposta C para a questão 179. Na questão 180, fala a respeito de uma chuva que começou às 17 horas e 15 minutos, que cai com intensidade constante. E uma piscina em formato de paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começou a acumular água dessa chuva. E às 18 horas, o nível da água em seu interior alcançou 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento de água por um ralo localizado no fundo da piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40, a chuva cessa e, nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina irá terminar de escoar completamente e será compreendido entre. Bem, das 17 às 18, passa-se 45 minutos. E, nesse período, o nível de água sobe 20 centímetros. Das 18 às 18h40, desconsiderando o escoamento da água pelo ralo e que a chuva continua, o nível da água deveria subir mais 800 por 45, 160 nonos centímetros, alcançando, nesse caso, 340 sobre 9 centímetros. Como sobraram 15 centímetros, o ralo escoou 340 sobre 9 menos 15, o que vai dar 205 nonos centímetros em 40 minutos. Assim, escoaram 15 centímetros em 26,3 minutos aproximadamente. Portanto, das 18h40 mais 26,3 minutos, nos dá aproximadamente 19 horas e 6 minutos, chegando como resposta D para a questão 180. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, professores Tony e João. E esperamos você para as próximas resoluções comentadas, lembrando que a resolução comentada também é uma ferramenta de estudo e programação para o futuro. Um abraço.